Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero começar esse culto agradecendo a Deus, porque Deus é maravilhoso. Por isso que diz Deus forte, Deus conselheiro, Deus maravilhoso, Príncipe da paz. E Deus ainda diz uma coisa muito importante na Bíblia. Ele diz que a ninguém chameis Pai, que só Ele é nosso Pai. E quando Deus fala isso, Ele não fala porque Ele quer que você seja contra o seu pai, não é isso. É porque Ele está mostrando que você é um projeto dEle e que Ele quer ter você como filho. Quando você aceita a palavra de Deus, quando você aceita o projeto de Deus, você se torna filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus? Quando você cumpre o que está lá em Marcos capítulo 16. Quem crer, você ouviu a palavra, você acreditou nela. A palavra diz que você deve ser batizado. Você acreditou e foi batizado. E o que é o batismo? É uma aliança que Deus faz com você. Quem te levou lá para ser batizado? Foi Deus. Não foi você que achou, que pensou, até porque a maioria absoluta das pessoas jamais pensou em se batizar por imersão total nas águas. Principalmente num país igual ao nosso, que é 90% católico, e as criancinhas são batizadas já quando nascem. Para que você vai se batizar de novo? Não é? Às vezes a gente prega para alguém, a pessoa fala assim, não, mas eu já sou batizado. Mas o batismo bíblico, ele foi criado por Deus para simbolizar uma nova aliança de Deus com os homens. Então agora o homem não faz a circuncisão mais. Ele se batiza nas águas e é por imersão total, porque como o batismo é simbólico, ele tem um rito para que ele seja feito. Esse rito está claramente escrito na Bíblia. Então, simboliza que quando você entra totalmente na água, o velho homem morre ali, né? E nasce, quando você sai das águas, simbolicamente nasce uma nova criatura, porque você tem uma aliança com Deus, de andar conforme o projeto de Deus, conforme a Bíblia. E você não sai dali perfeito, você sai apenas com uma decisão de lutar contra você, para você ir sendo transformado pela palavra de Deus. A Bíblia vai te confrontar, porque é claro que quando você toma a decisão de batizar, você a partir daí vai começar a basear a sua vida nas Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas vão começar a te confrontar, vão começar a mostrar as suas fraquezas, as suas misérias, os seus defeitos, os seus erros e as suas maldades, e vai mostrar para você que há um caminho diferente, que é o caminho de Deus. Vai mostrar para você que há um pensamento diferente, o pensamento de Deus. E aí Deus começa a te levar nessa aliança. Se você for sábio, for inteligente e quiser o seu próprio bem, quiser amanhã, lá no futuro, ser feliz e viver em um mundo que você já deseja no seu coração,
você vai cada dia mais buscar o conhecimento da Bíblia, e através desse conhecimento, a Bíblia vai te aperfeiçoando, a Bíblia vai te purificando, vai te transformando em um ser humano. Se, como diz a palavra de Deus, se atentamente observares os meus estatutos, os meus juízos. Se você lê a Bíblia com temor, com respeito, né, com seriedade, se você levar a sério a palavra de Deus, porque infelizmente a maioria das pessoas, elas vêm para a igreja para ser apenas um ocupante da cadeira, ou para apenas que a igreja traga alívio para ela, psicológico. Mas a igreja não foi feita para isso, irmãos. A igreja é a escola de Deus. Você entra na escola de engenharia para ser engenheiro. Você entra na escola de agronomia para ser agrônomo. Você entra na escola de jornalista para ser jornalista. Você entra na escola de odontologia para ser dentista. Você entra na escola de Deus para sair daqui um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, para sair daqui um cristão, um seguidor. Que é o cristão? Cristão é o cara que fica na igreja rezando. Cristão é a pessoa que fica fingindo para Deus. Cristão é uma pessoa que ela, a partir do momento que ela aceita a aliança com Deus nas águas, ela começa uma batalha. Uma batalha. Por isso que o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate. É um combate. Só que esse combate é contra você. Não tem nada a ver com você pregar. Não tem nada a ver com você orar pelos outros. Isso aí faz parte da obra de Deus. Faz parte da convivência coletiva. Faz parte das obrigações que um ser humano tem. Até animais são assim, né? São caridosos, são bondosos, até os próprios animais totalmente irracionais, né? Então, aquilo que você faz de bondade para os outros, aquilo que você faz de caridade, aquilo que você faz de obra, não é mais do que sua obrigação como ser humano. Agora, a grande obra que Deus chama você para você fazer é você se converter. Essa é a obra. Deus chama você para você se preparar para viver com Ele no reino de Deus, que é um reino aonde não existe corrupção. Esquece essa história de hipocrisia, de fingimento perante Deus. Deus é uma pessoa que está viva, sabe tudo, é onisciente, é onipotente, é onipresente. E Ele conhece a sua vida, desde o dia que você nasceu, desde antes de você nascer. Deus conhece a sua vida. Deus sabe tudo da sua vida. Para com essa história de achar que você vai enganar a Deus. Isso é uma grande ilusão. Você pode passar a perna até em você mesmo. Nos outros, nós sabemos que a gente tem a capacidade de passar a perna. Mas em você e em Deus, aí chega a ser ridículo, né? E eu falo isso, irmãos, que o que eu mais vejo nas igrejas são pessoas hipócritas, fingidas. Inclusive, muitos líderes das igrejas distorcem a Bíblia exatamente para satisfazer as suas hipocrisias. E Deus não está preocupado se você é um falho, se você é fraco, se a sua fé é pequena, se o seu amor por Deus é pequeno, se o seu amor pelas pessoas é pequena. Deus não está preocupado com isso não, irmão. Quantos pecados você tem? Deus não é carrasco, não. Deus é maravilhoso, Deus é Pai. Deus é Pai. É perfeito, nos ama. Mas o que Ele mais quer de você é o seu desejo, a sua atitude diária de querer ser melhor do que você é. Nem que seja para agradar a Deus, por gratidão. Porque muitas vezes o teu gênio é tão ruim
Você tem uma maldição genética tão ruim que você não consegue se desvencilhar das amarras dos seus pensamentos. Os pensamentos formados por uma sociedade caótica, pensamentos formados muitas vezes por uma orientação familiar totalmente caótica, errada, e ainda com o seu gênio, que é o que você herda geneticamente, né? De pessoas. Eu, por exemplo, meu pai era uma pessoa inteligentíssima, mas era muito bravo, impaciente, super nervoso. Eu herdei também isso daí, né? Então você tem que olhar para isso. A sua luta é contra você, é contra o seu lado animal, é contra o seu lado irracional, é contra o seu eu acho, não porque eu sei, porque eu penso. O cristão não pode ser assim. O cristão, ele busca sempre a verdade. Não interessa se você vai sofrer pela verdade, se você vai ter que mudar a sua vida pela verdade, mas o cristão luta, ele tem que amar a verdade. Amar, você tem que amar a verdade. E outra coisa que você tem que amar é a humildade. Aprender a ter paciência, aprender a ser humilde, aprender a ouvir, aprender a observar e sempre achar que tudo vai dar certo. Entendeu? Por quê? Porque você tem Deus na sua vida. Entendeu? Essa certeza você tem que ter. Não importa o que está acontecendo agora, mas eu vou sair vitorioso, porque a Bíblia fala sobre o fim posterior das coisas. Nós olhamos para a sociedade, para as pessoas, nós vemos pessoas que têm uma vida que muitas vezes a gente inveja. A gente pensa, puxa vida, eu queria ser igual a essa pessoa. Puxa vida, eu podia ter casado com uma pessoa igual a essa. Mas passa um pouquinho e você já desiste do pensamento, porque você vê a pessoa caindo, ou se autodestruindo, ou sendo destruída. Não é? Então, a nossa visão, irmãos, tem que ser espiritual. Nós temos que dar valor a nós mesmos. Nós somos pessoas individuais, que cada um de nós tem o nosso próprio mundo. Nós temos que parar de viver o mundo dos outros. Nós temos que viver o nosso próprio mundo, ter governo sobre o nosso próprio mundo e usar as ferramentas que Deus quer que a gente use. Quais são as ferramentas que Deus quer que a gente use? Todos os dias. Humildade, misericórdia, amor, paz, longanimidade, benignidade. Nós temos que usar essas ferramentas, nós temos que buscar isso. Não podemos viver no narcisismo, no ostracismo, no egoísmo. A gente precisa de aprender a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai beneficiar só a nós mesmos e, por incrível que pareça, a todas as pessoas que fazem parte do nosso mundo. Nós estamos lendo o livro de Atos, capítulo 2, no versículo 1, que diz a palavra do Senhor assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impiedoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, em primeiro lugar, no versículo 1 aqui, você vai ver a referência sobre a festa de Pentecostes lá em Levíticos, capítulo 23, versículo 15. Lá no versículo 3, você vai ver essa profecia, ela foi feita lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28. E uma coisa interessante que tem aqui é que essas pessoas tiveram uma visão de Deus, porque Deus sempre usou os sinais, os prodígios, as maravilhas, as curas, para poder quebrantar o coração do infiel. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Os sinais de Deus, as curas, os milagres, os prodígios, são para os infiéis. São para os infiéis. É para quebrantar o coração do fiel. Você que já se batizou nas águas, que Deus já te deu uma Bíblia, que você já conhece o caminho, você tem que buscar é a sua salvação, não é ficar andando atrás de adivinhação, de milagre, não. Você tem que tomar uma decisão decente, e assumir o seu relacionamento com Deus. Não é ficar vivendo de milagre em milagre, não. Não há milagre que chega para você. Você está sempre achando que Deus não está na sua vida. Você está sempre cabisbaixo. Você está sempre caído. É o tal do crente caído. Entendeu? Sempre. Porque não acredita naquilo que Deus diz. Não acredita que a palavra de Deus é para ele. Ele firma a vida dele só em adivinhações e milagres. E o milagre é para o infiel. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não se agrada dele. E quando você recua da fé? Quando você acha que Deus só existe se acontecer milagre na sua vida. E as igrejas estão assim cheias. Se você for na igreja e não tiver uma adivinhação, um milagre, aquela igreja não serve. Entendeu? As pessoas não estão preocupadas em aprender sobre Deus, sobre a palavra, sobre o projeto de Deus, não. Eles vão lá pegar as gotinhas, né? os insatisfeitos, né? E aqui também fala uma coisa muito interessante, porque já existia essa profecia lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, e eles veem esses sinais dessas línguas, e o mais interessante, que nós vamos ler aqui na frente, que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam falando línguas de outros povos, que nem eles sabiam falar. Então Deus, Ele pode te usar. Se Deus tiver um objetivo para você pregar para alguma pessoa, você estiver lá no Japão, não souber falar japonês, Deus pode te tomar em espírito e você falar japonês claramente, você entender e a pessoa entender o que você está falando. É isso que nós vamos ler aqui, isso é real. Não tem nada a ver aqui com línguas estranhas. Línguas estranhas, que a gente chama de língua dos anjos, é outra coisa. Você fala com Deus em mistérios e só Deus sabe o que você está falando. E às vezes você fala em mistérios com Deus e Deus te dá a revelação do que você está falando. Às vezes você fala em mistérios com Deus e Deus dá a revelação do que você está falando para outra pessoa. Entendeu? Então você fala em línguas estranhas e o outro vai traduzindo, não é? Interpreta. Agora, no caso, o que aconteceu é diferente, porque havia pessoas de várias nacionalidades e os discípulos falavam na língua deles, né? Diz no versículo 5: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Está entendendo? Então vamos supor, se tivesse um japonês lá, tivesse um alemão, estivesse um inglês, estivesse um espanhol, cada um ia ouvir o que os discípulos estavam falando na língua deles. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em quem somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Então, aqui, olha, veja bem, irmãos, a Bíblia explica claramente o que eu estava explicando aqui. Que haviam pessoas de nacionalidades diferentes, que falavam línguas diferentes daquelas que os apóstolos falavam, e cada um ouvia na sua língua. Mas muitas igrejas ainda pregam até hoje que eles estavam falando línguas estranhas. Né? Aqui deixa claro. E esse é um sinal que você pode receber ele em qualquer lugar que você estiver. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui está deixando claro que essas manifestações, elas não seriam só para essa época, porque tem religião aí que diz que cessaram esses dons. Tem religiões grandes aí que diz que cessaram esses dons. Mas o livro de Atos aqui está deixando claro que, olha aqui, ó, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Não chegou o dia do Senhor ainda, Jesus não veio ainda nos ares, como diz no livro de Apocalipse. Então, esses sinais ainda estão na terra sobre os homens. Não há profetas mais. Jesus falou, a lei e os profetas foram até João. Mas as pessoas profetizam. Deus pode usar qualquer pessoa em profecia, em visão, em revelação, em vários e vários sinais. Não há sinais determinados. Por isso que fala de prodígios e maravilhas. Você pode ser usado em qualquer tipo de sinal, você pode orar por um paralítico, ele ser curado na hora, e vai por aí afora. Não é? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome de quem que está falando aqui, irmãos?
nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, olha só, irmãos, o quanto que é importante a Bíblia. O livro de Atos já está citando várias vezes aqui o Velho Testamento. E aqui tem uma coisa muito interessante, que vai dizer claramente que Davi era profeta. Muitas pessoas dizem que os salmos são cânticos, são poemas. Todos os salmos são profecias. Não tem nada na Bíblia que é vão. E aqui, por exemplo, o escritor de Atos, ele cita os Salmos, capítulo 16, versículo 8 em diante, que diz, por ele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em segurança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui Davi já estava falando de Jesus. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Essa citação você vai encontrar no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 16. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Olha, irmãos, aqui ele está citando uma profecia de Salmo 132, versículo 11. Porque tem muito judeu que até hoje não acredita que Jesus veio. Mas aqueles que eram fiéis a Deus, que amavam a palavra de Deus, eles já sabiam da vinda de Jesus. E como Jesus vinha. E de qual descendência que ele era. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz. Aonde que Davi diz? Lá no Salmo 110, versículo 1 em diante. Davi diz, disse o Senhor ao meu Senhor, falando de Jesus de novo, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Pedro descrevendo o que a Bíblia já dizia sobre a vinda de Jesus, a Bíblia já falava sobre a ressurreição de Jesus, a Bíblia
já falava sobre a vinda de João Batista, sobre a aliança do batismo, e aqui agora, no versículo 38, ele deixa claro como é feito esse batismo. Ele diz que o batismo é de arrependimento. Por isso que não se batiza criança, porque criança, como é que um menino de um mês, 2 meses de idade vai se arrepender de quê? Qual o pecado que ele cometeu? O batismo é para pessoas que já têm consciência, acima de 12 anos de idade, que decide aceitar o projeto de Deus, fazer aliança com Deus, e é em nome de Jesus Cristo. Tem muita igreja aí que faz batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz claramente em Colossenses capítulo 3, versículo 17, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus. A Bíblia diz só o intermediário entre Deus e o homem, Jesus. A Bíblia diz claramente que o batismo é em nome de Jesus. Tanto lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 48, capítulo 19, versículo 5, todos os batismos da Bíblia são feitos em nome de Jesus. Mas tem sacerdotes e pastores que não têm compromisso com a palavra de Deus, não têm amor pela palavra, não têm respeito pela palavra, e fazem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é em nome de Jesus. Entendeu? Mas a Bíblia não diz isso. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Esse aqui também já era uma profecia que existia lá no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha aqui outra coisa. Eles se batizaram e a partir daí começaram a fazer orações, a andar em comunhão, né? Crente não é chamado para viver sozinho, e participar da Santa Ceia, do partir do pão, onde você celebra a morte de Jesus na cruz. Jesus não pediu para comemorar o aniversário dele, não. Aliás, nem existe a data do aniversário de Jesus na Bíblia, né? Mas ele pediu para você comemorar a morte dele. Que na morte dele aconteceu os 2 fatos mais importantes na terra, na sociedade humana, que foi a morte de um justo pela própria igreja e a ressurreição para sempre de um homem. E essa é a promessa de Deus para nós, ressurreição e vida eterna. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um achava necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja aqui, irmãos, está deixando claro que quem traz a pessoa para a igreja é Deus. Olha só, versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus te chama para a igreja, para a escola dele, para transformar, para preparar você para a salvação, preparar você para a vida eterna. Você deseja um mundo melhor, você deseja ser feliz.
Aí Deus te apresenta um projeto maravilhoso de futuro, você vencer a morte, ser ressuscitado, viver um mundo perfeito, e você não sente vontade de lutar por isso. Você fica morno, cocheando em dois pensamentos, sempre querendo ser terreno, sempre botando o materialismo em primeiro lugar. Esse é o erro do cristão. O cristão não amar o projeto de Deus, não amar a Bíblia Sagrada, não amar esse projeto. Amém?